Eu gostaria de agora apresentar para vocês o acadêmico Edmilson Migovski. O doutor Edmilson, na verdade, é professor. Todos vocês assistiram o vídeo? Todos vocês assistiram o vídeo? Sim, assisti. Tá. Não, é que o professor está me dizendo que ele não conseguiu assistir, mas o vídeo foi ao ar, sim. Então, como eu falava, o professor Edmilson, eu vou ler aqui, que ele tem um currículo que eu não vou conseguir decorar. Então, vamos lá. O doutor Edmilson é professor doutor, MD, PhD e mestre com MBA, coordenador de relações externas da UFRJ, mestre em pediatria, doutor em doenças infecciosas, MBA em gestão de saúde, e é pesquisador e professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, membro titular da Academia Nacional de Farmácia e membro titular da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. O professor Edmilson vai proferir hoje para nós a palestra O que aprendemos sobre o Covid, distanciamento horizontal e vertical, quando termina, novas ondas e o que o futuro traz para nós, o que o futuro nos reserva. Boa tarde, professor, muito bem-vindo. Boa tarde, professora. É um prazer enorme estar aqui, né? Revivendo aí à distância os amigos. Queria agradecer ao nosso presidente a esse convite, que muito me honrou. E a minha ideia aqui é muito mais uma reflexão do que certezas, né? Então, eu acho que a gente está naquela fase ainda de estar, né, de aprender com a Covid-19. Quanto tempo eu tenho para falar, professora? As nossas sessões, professor, têm durado em torno de 60 minutos, mas tá. Esteja à vontade. Não, é porque eu tenho receio de que algumas dessas ferramentas caem depois de um tempo, né? Nós estamos num ambiente seguro e institucional, então nós podemos ficar até amanhã discutindo o Covid. Depois eu tenho uma outra atividade em seguida, então eu tenho que necessariamente parar aqui até umas 17h15, 17h20. E a ideia é estimular muito mais o debate do que eu fazer uma apresentação catedrática, aquela coisa magnífica que não permite discussão. Eu queria muito ouvir o grupo, até porque eu tenho muitas críticas em relação a esse momento, né? Eu acho que por conta da desinformação e por conta da ignorância do desfecho da evolução da doença, surgiram muitas teorias e muitas verdades, até parafraseando um filósofo Russell que dizia o seguinte, né? No momento como esse, os imbecis estão cheios de certezas e os pensadores, as pessoas que têm inteligência, estão cheias de dúvidas, né? Eu tenho poucas certezas e muitas dúvidas nesse momento dessa pandemia. E, às vezes, quando eu tenho certeza, eu fico até um pouco preocupado, porque as minhas convicções, em alguns momentos, elas confrontam com todas as outras convicções ou todos os outros discursos. E aí, uma vez eu vi, né, que quando a maioria está errada, é possível que a maioria esteja certa e você esteja errado. Então, uma das coisas que eu vejo com maior preocupação nesse momento é a orientação para que as pessoas fiquem em casa e só procurem um serviço médico quando piora, né? E a consequência dessa orientação, que é uma orientação, a princípio, aceita pela ciência, no Rio de Janeiro, 30% dos óbitos pela Covid-19 acabou ocorrendo ou em casa ou numa UPA, ou seja, numa atenção pré-hospitalar. Então, se eu tenho quase que um terço das pessoas morrendo em casa ou na UPA, tem algum erro de informação, até porque você delegar a uma pessoa leiga a percepção do agravo, olha, fica em casa até você agravar, o que é agravar para uns e o que é agravar para outros? A gente percebe aí que cerca de um terço desses pacientes vem avaliando mal e vem morrendo em casa ou numa fase pré-hospitalar. E não tem sido incomum o paciente chegar num pronto atendimento com 65, 70 de saturação e até com aparência razoável, mostrando que essa doença ela é muito... ela nos engana muito, né? É uma doença que
Eu até brinco dizendo que antigamente a gente dizia que a mononucleose era a doença das 1000 faces, a Covid-19 é a doença das 2000 faces. Tem muito mais manifestação clínica do que essas clássicas que a gente vem repetindo, do tipo falta de ar e febre. Destaco, ressalto que no caso da falta de ar é algo tardio, e quando é precoce, é com enorme frequência aquela dispneia suspirosa, muito mais algo emocional do que algo orgânico com acometimento pulmonar. E a febre, que é tão falada, ela ocorre em cerca de 47% dos pacientes e não em todos os pacientes. Na minha experiência, eu já tenho mais de 250 pacientes acompanhados de diferentes idades, por outros colegas que me reportam e que eu tenho a oportunidade de orientar o que eu venho fazendo. A manifestação clínica das mais comuns é a sensação de febre sem a hipertermia. É o que o leigo diz que é aquela febre por dentro, febre interna, né? Então, assim, eu tenho visto muito isso, como também dor no quadril, dor abdominal, dor torácica, dor de garganta, sensação de garganta sendo cortada, dor de cabeça, muitas vezes tão forte que só melhora com a morfina, as alterações de extremidades, você também tem visto também irritação dos olhos, alteração do paladar, perda do olfato, boca amarga. Em relação ao abdominal, às vezes é tão forte que simula a apendicite. Tive 2 casos próximos de mim com suspeita de apendicite, que era Covid, e relato de 2 casos feitos por cirurgião, nos quais o paciente foi operado e teve uma laparotomia branca, mostrando também a possibilidade dessa dor abdominal ser forte a ponto de confundir alguns médicos, alguns colegas. Então, a manifestação clínica ela é muito rica, ela é muito ampla e transcende só a famosa febre e a falta de ar. E aí, por que eu estou falando isso das manifestações clínicas? Porque a minha proposta é que as pessoas sejam orientadas acerca dos sinais e sintomas mais comuns e que possam, frente a essa suspeita, fazer contato com a saúde pública ou com o seu médico particular. Esses casos que eu vi foram casos de amigos ou amigos de amigos, do SBT, da TV, da Rádio Tupi, de amigos que estão mais próximos de mim, de familiares e de colegas da universidade e outros colegas médicos. Então, eu acabei orientando e essa coletânea de sinais e sintomas vem dessa casuística. E qual é a minha proposta? É que você possa disponibilizar essa informação para a população, que a população possa levantar a suspeita, que a população tenha a esperança de ser tratado precocemente. Porque uma outra coisa que a gente vê nessa pandemia é a própria TV, a TV de maior audiência do nosso país, falando dos casos que foram salvos, né? Como se sair bem ou se salvar fosse a exceção e não a regra, como deve ser encarado. Cada pessoa que se recupera, né, você faz uma comemoração que eu acho legal para a pessoa, mas acho que passar essa informação para a população dá a ideia de que a salvação é algo pouco provável, como se alguém estivesse sendo resgatado de uma mina de carvão no Chile a 300 metros de profundidade, onde a recuperação ou a salvação desse paciente é menos provável, né, do que a gente observa para a Covid-19. Por que eu falo isso? Porque quando a pessoa acha que a morte é o desfecho natural da Covid-19, ela costuma negar que está doente. E aí eu tenho vários relatos, um relato que me chamou a atenção foi uma pessoa que começou a adoecer na sexta-feira, ficou com um quadro de uma coriza, ele fala, eu tenho uma rinite, acho que isso é coriza. No dia seguinte ele organizou um churrasquinho para a família, eu fiquei até imaginando a coriza e o churrasco, não combinam bem, né? Porque a pessoa vai contaminar o que está preparando. Enfim, aí ele no dia seguinte, no sábado, teve muita dor de cabeça, ele falou, olha, eu sempre tenho dor de cabeça mesmo, deve ser sinusite atacando. No domingo começou com dor nas costas, dor lombar, dor no corpo, e ele falou, olha, esse colchão aqui de casa não está me ajudando, não é de hoje. Aí começa a botar as desculpas, as culpas e algumas outras coisas. Até que na segunda-feira ele perdeu o olfato, e aí ficou fácil de dar o diagnóstico. Mas enquanto ele não foi afastado, ele continuou trabalhando, ele é um jornalista de uma determinada rádio. Então continuou trabalhando, continuou contaminando um monte de gente. Então as pessoas, a princípio, negam
a enfermidade por medo de, estando doente, achar que vai morrer. E aí, esse é o problema que eu vejo. Um dos problemas que eu vejo é essa orientação para as pessoas ficarem em casa esperando piorar. Então, se a pessoa continua trabalhando, ela não se considera doente da Covid e continua trabalhando, negando aquele fato e disseminando e propagando essa infecção para um monte de gente. Então, o que eu queria ressaltar é que a gente tem que comunicar de uma forma tranquila e dizer, olha, escapar com vida e sem sequela é a regra na Covid-19 e não uma exceção. Para a gente ver se consegue modificar a letalidade e a morbidade. E aí a gente se depara com uma outra situação, né? Dos testes diagnósticos. As pessoas vêm pedindo sem uma certeza, sem interpretar. Então, o PCR, que seria o exame de ouro, né, o padrão ouro na Covid-19, ele em 29% dos casos, olha só, 29% dos casos, no início dos sinais e sintomas, as pessoas que sabidamente têm a Covid-19, ele testa negativo. Então, se você pedir o PCR no momento certo, ainda assim vai ser negativo em quase um terço dos pacientes. Só que a confusão maior não é nem o PCR, a confusão maior é no tal do teste rápido, né? Aquele teste rápido do cassetezinho, que você dá um piquezinho no dedo da pessoa e em 15 minutos você tem o resultado. E as pessoas estão confundindo o teste rápido com o teste precoce. Esse teste rápido, ou qualquer outro teste sorológico, ele pode ser um teste rápido, mas ele não é um teste precoce. E aí eu vejo com enorme frequência a pessoa pedindo sorologia no início, dá negativo e faz depois o PCR mais tardiamente, ou seja, ele inverteu a ordem dos pedidos. Eu sei que eu estou diante de pessoas bastante talentosas, experientes, médicos importantes, mas eu gosto de ressaltar isso porque a gente mesmo repete o teste rápido, mas talvez esteja comunicando mal para o paciente, dizendo que teste rápido ele confunde com teste precoce. Então, teste rápido não é precoce. E aí vem as confusões na interpretação dos exames. Tenho visto, inclusive, entidades ou fundações médicas mantendo o paciente afastado enquanto perdurar a IgM, como se a IgM traduzisse transmissibilidade do vírus. Cá entre nós, nem o próprio PCR traduz isso, porque você pode ter um paciente com PCR positivo por semanas, até por mês, um mês e meio, como eu já tive, mas o fato de você detectar no PCR esse pedaço, essa estrutura, essa partícula viral, não quer dizer de uma forma inequívoca que essa partícula seja uma partícula contaminante. Para a gente ter certeza, teria que pegar, fazer um swab, isolar esse vírus e botar esse vírus, por exemplo, num cultivo celular para saber se no cultivo celular ele vai proliferar. Porque nem o PCR traduziria de uma forma certa e inequívoca que o paciente está em transmissão daquele vírus. Então, o que eu tenho feito na prática? Eu tenho pedido, sempre que possível, o PCR, mas não espero o resultado chegar para iniciar o tratamento, porque quanto maior o tempo de evolução, maior vai ser a proliferação a replicação desse vírus e a consequência é, em tese, a maior gravidade da doença. E a gente, naquela fase do próprio vírus se replicando, o ideal é que a gente faça uma intervenção precoce, da mesma forma que a gente faz no paciente com gripe. O paciente está com gripe, você vai iniciar lá o oseltamivir muito precocemente, depois de 3, 4, 5 dias, não adianta, o vírus se replicou o que tinha que se replicar e causou o dano que tinha que causar. Então, a gente tem que iniciar precocemente. Então, isso o Ministério da Saúde vem, inclusive, fazendo, ligando para a casa das pessoas, e quando aquela pessoa tem uma queixa de sinais e sintomas respiratórios, ela acaba achando que pode ser, o Ministério da Saúde, o interlocutor, acaba achando que pode ser um quadro de influenza e prescreve o oseltamivir. Para mim, essa é um outro equívoco, né? Mas é um equívoco menor, no meu entendimento, porque, neste momento, a chance de ser a Covid-19 é enorme. Primeiro que as pessoas estão, a princípio, mais confinadas, as pessoas estão, a princípio, mais vacinadas, vem acumulando vacinação de gripe ao longo de muitos anos, mas, a bem da verdade, a vacina desse ano, trivalente do setor público de saúde, ela teve 3 vírus novos, né? Então, é um vírus recente, então, pouco provável que as pessoas que não se vacinaram tenham imunidade para ele. Mas a vacina é uma vacina boa, é uma vacina que tem o seu efeito. Então, se eu pego hoje uma pessoa mais velha com quadro respiratório, e vacinada,
eu vou apostar muito mais na possibilidade da Covid do que na própria influenza. E aí, essa é a minha ideia, né? Existe hoje um pedido de licenciamento na Anvisa para a nitazoxanida, numa formulação diferente, de 600 miligramas, de 12 em 12 horas, por 5 a 6 dias, e não a 500 miligramas, de 12 em 12 horas, por 3 dias, como se usa para as parasitoses intestinais. Então, se você fizer o nitazoxanida, tem trabalhos mostrando que nitazoxanida também tem ação antiviral para o vírus influenza. Aliás, tem ação antiviral para vários outros vírus, e eu vou explicar o motivo pelo qual essa ação antiviral do nitazoxanida é tão ampla assim. Parece até uma panaceia, uma coisa de outro mundo, e vocês vão entender por que ela tem esse comportamento, essa ação antiviral tão ampla. Então, o que acontece? Hoje, se eu fosse pegar um paciente com um quadro respiratório, que eu não tenho certeza, a minha opção é muito mais pela nitazoxanida do que qualquer outro antiviral. Isso porque a nitazoxanida tem 4 mecanismos de ação conhecidos em relação à Covid-19. Primeiro que antes de ter essas evidências todas, já se tinha evidência in vitro de que nitazoxanida poderia pegar outros coronavírus. Com o surgimento da Covid-19, eu comecei a rever esse assunto, a estudar de uma forma mais aprofundada. Aliás, eu já estudo nitazoxanida há mais de 10 anos, e inclusive é um trabalho que eu fiz junto com o professor Davis Ferreira, que comprova a ação antiviral do nitazoxanida em cultivo celular, in vitro, portanto, para dengue e também para febre amarela. Tem outros trabalhos mostrando a ação antiviral do nitazoxanida para chikungunya, para zika, para sincicial respiratório, para coronavírus, os outros, não só esse que a gente tem, adenovírus, rotavírus, norovírus, ou seja, é uma gama enorme de vírus que são impedidos a sua replicação com esse medicamento. Isso porque esse medicamento, quando administrado em seres humanos, ele provoca 4 situações interessantes. A primeira é que ele inibe a formação, a produção da interleucina 6, que é o mecanismo de ação que a hidroxicloroquina faz, inibir a interleucina 6. O outro mecanismo de ação é aumentar a produção de interferon, ou seja, abaixa um pouquinho a resposta inflamatória, que muitas vezes na Covid-19 vem se mostrado uma reação prejudicial para o hospedeiro, aumenta a produção de interferon, que tem uma ação antiviral. Esse medicamento, que é a nitazoxanida, entra dentro da célula do hospedeiro e lá ele baixa a atividade mitocondrial. Então, essa célula, com a baixa atividade mitocondrial, ao ser invadida pelo vírus, essa célula, para produzir as partículas virais, precisa de energia. E quando esse medicamento baixa a produção de energia pela mitocôndria, essa célula passa a ser um péssimo forno de partículas virais. Então, você tem uma ação também antiviral assim. E o quarto e último mecanismo de ação da nitazoxanida na inibição da replicação da COVID, desse novo coronavírus, do SARS-CoV tipo 2, é porque ela também inibe uma enzima que é responsável pela proteína S, que é a proteína estrutural desse novo coronavírus. Ou seja, 4 mecanismos de ação que faz com que a replicação viral diminui também, em tese, a possibilidade desse paciente ficar transmitindo o vírus para outras pessoas, e diante desse fato, e diante de um trabalho não publicado, duplo cego, placebo, prospectivo, foi feito com 40 e tantos pacientes, envolvendo pacientes da China e pacientes da Austrália, esses 2 países. Esse trabalho não foi publicado ainda, mas com uma casuística pequena, mostrando que o grupo placebo, 40 e poucos pacientes placebo em relação ao grupo medicamento, teve um tempo menor de evolução, o pessoal que tomou o medicamento, e negativou mais rápido também o PCR no grupo que tomou o medicamento em relação ao grupo que tomou o placebo. Isso me deixou bastante entusiasmado, fiquei feliz da vida e já vim estudando essa molécula há bastante tempo e achei por bem iniciar o tratamento. Só que quando eu estava pensando em iniciar o tratamento, surgiu eu já vinha fazendo um paciente ou outro, e aí surgiu 2 linhas de pesquisa envolvendo o nitazoxanida para esse novo coronavírus.
E um foi, inclusive, está sendo tocado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Até foi o que o ministro Pontes, Marcos Pontes, falou, né, na televisão, dizendo que tinha descoberto uma molécula. Só que quando eu fui ver o desenho da pesquisa, eles estão tratando pacientes com insuficiência respiratória já, pacientes graves. E se é um medicamento antiviral, não vai adiantar. É igual eu falar, vou fazer Tamiflu no paciente que está com 6 dias de evolução. Não vai resolver. E aí, o outro pesquisa também que estava sendo feito por outro grupo, e esse grupo eu estava participando como conselheiro do grupo de pesquisadores, eles também acabaram optando por um desenho que também não acho que vai ser melhor. É o paciente internado, com quadro moderado, já em enfermaria ou grave. E a minha proposta é que seja algo bem precoce, bem nos primeiros 1 ou 2 dias de início dos sinais e sintomas. E aí eu comecei a fazer de uma forma empírica, off-label. Oi, alô? Áurea, faltou Oi? o som, Oi? Áurea. O som do senhor desapareceu, professor, por uns minutos. É porque entrou aqui uma ligação e me derrubou, entendeu? Como é que eu Então, faço para voltar aqui, gente? o senhor já Já está voltei. com a gente. Isso. Então, quando eu comecei, obviamente, fui muito criticado, porque as pessoas começaram a falar assim, vai fazer esse medicamento não foi avaliado duplo cego, prospectivo, placebo, controlado. E aí isso foi me dando uma preocupação, porque é óbvio que eu quero ter o reconhecimento da ciência, mas nesse momento a gente está diante de um problema de saúde pública para o qual não existe medicamento antiviral licenciado. É diferente de eu falar assim, não, eu vou fazer agora para varicela, eu vou fazer só nitazoxanida. Desculpe, para varicela tem alguns antivirais licenciados para esse fim. Eu vou fazer nitazoxanida para influenza. Desculpa, existe um medicamento licenciado para tratamento de influenza. Posso até associar quando eu estiver diante de uma suspeita de influenza resistente ao oseltamivir. Eu acho que vale a pena, mas não como a primeira opção. Nesse caso, eu fiquei sem opção. A gente não tem nenhum medicamento licenciado, os pacientes evoluindo de uma forma grave, alguns, os obesos, os idosos, os fumantes, enfim, as pessoas vinham evoluindo muito mal, e foi quando eu decidi fazer a medicação empírica, que é a nitazoxanida, num esquema um pouco diferente do habitual. Eu sei que isso deixou todo mundo muito chateado, e aí eu até brinquei num grupo que eu faço parte de médicos, eu falei assim, que às vezes eu sou meio inconsequente na minha fala, eu falei assim, vocês estão colecionando óbitos e eu colecionando vidas, colecionando curas, porque na minha casuística, que foi mais de 250 pacientes, eu tive, na verdade, 3 internações. Uma internação numa criança de 6 anos de idade, e essa criança fez uma trombose renal, e essa criança, por conta do vômito provocado pela própria Covid, ele não conseguiu tomar o medicamento. E acabou internando e teve saturação renal. Um outro paciente de 58 anos de idade, que até o meu assistente trabalha comigo direto, ele começou com um quadro da Covid suspeita, depois eu confirmei que era. Nas primeiras 12 horas eu iniciei o medicamento, ele evoluiu bem, só que depois do 6º, 7º dia, voltou com febre, e o meu erro nessa época foi que nessa época eu fazia o medicamento por 5 ou 6 dias, às vezes não mais do que 6 dias. E eu comecei a perceber que aquele paciente que faz um quadro de febre, mal-estar, até o 4º, 5º dia, suspendendo o 6º dia é pouco tempo. E hoje eu faço às vezes 7 ou 8 dias, faço sempre 2, 3 dias além daquele período que ele manifestou uma melhora muito boa. Então eu faço um pouco mais de tempo. Talvez com a experiência que eu tenho hoje, se eu fosse tratar esse meu assistente, eu tivesse feito mais 2 ou 3 dias, além dos 6 que eu vinha fazendo, e talvez ele tivesse uma evolução melhor. E outro paciente foi o paciente de 37 anos de idade, que mesmo começou a tomar medicação no 2º dia, né? Não tão primeiro dia como gostaria, mas que faz um quadro de dor muito forte, dor de cabeça insuportável, vai interna, tem lesão pulmonar, aliás, desses 3 que eu falei, 2 tiveram lesão pulmonar, um com 25% a 50% de acometimento pulmonar, o outro com 25%, mas nenhum desses pacientes
foi entubado, nenhum desses pacientes foi para o respirador, ninguém teve falência respiratória, e o que me dá ânimo para dizer, olha, em relação à Covid-19, se eu tratar precocemente, eu posso mudar o desfecho desse paciente. Não é um estudo duplo cego, prospectivo, para ser controlado, que eu vou começar essa semana, minha pesquisa está na Conep, e eu compartilho com vocês o meu sofrimento e a minha indignação de ter que fazer agora, tendo tanta convicção clínica que o medicamento ele tem um bom resultado, mas eu vou ter que fazer um estudo duplo cego, prospectivo, para ser controlado, onde a gente em Mesquita vai começar esse trabalho, vai recrutar o paciente e vai randomizar. Uns terão a sorte de serem medicados, os outros vão ter o azar de receber o placebo. E eu que estava pensando que ia fazer uma pesquisa bem molezinha, sem nenhuma complicação, agora já vejo que vai ter complicação no grupo placebo. Por que eu queria fazer? E eu acho que eu estou diante aqui de vários acadêmicos, eu acho que vocês devem concordar comigo. A minha ideia era fazer o medicamento para as pessoas com mais de 50 anos de idade, que começam a ter o grupo de risco, e comparar esses 150 pacientes daqui para frente com os 150 pacientes daqui para trás que não fizeram uso do medicamento. A minha ideia era fazer quem não tomou porque não é protocolo tomar, com quem está tomando, que é protocolo tomar, comparando os desfechos, o tempo de evolução, tubo, falência respiratória e morte. Só que exige-se que seja duplo cego, prospectivo, placebo controlado. Eu tenho o desejo de que, no decorrer desse trabalho, já nos primeiros 20, 30 pacientes em cada grupo, o resultado seja tão díspare que eu seja obrigado a interromper a pesquisa por ser covardia manter uma pesquisa com placebo quando o grupo que recebeu o medicamento já teve tantos benefícios assim. E é por isso, né, pensando na questão do medicamento precoce, é que eu venho em determinados lugares ousando fazer uma proposta de tirar a quarentena horizontal, que é aquela que pega todo mundo, para começar a propor uma quarentena vertical, né, com retomada gradativa das atividades na dependência de leitos de hospital disponíveis, leitos extras em hospitais de campanha, etc. A possibilidade, pelo menos uma tendência de chegar ao platô dessa curva, ou até mesmo de achatamento e redução de casos, mas também eu estou estruturando em alguns municípios, que eu, inclusive, vou nesse final de semana a Itatiaia, que é um município pequeno, com bom IDH, com 70% de cobertura vacinal, cobertura da saúde da família, nesse cenário, eu capacitar os profissionais de saúde, nesse cenário, capacitar em seguida a população a identificar os sinais precoces da Covid-19, ou suspeita precoce, e estabelecer uma comunicação da população do SUS com um profissional treinado, né? Nessa cidade tem médicos com mais de 60 anos de idade, tem médicos que são do grupo de risco, portanto, não estão na linha de frente, então pode compor um grupo, né, que vai orientar essa população por telefone. Chegando à conclusão de que pode ser realmente a Covid, vai lá, se faz a coleta do PCR nessa pessoa, não espera o resultado ficar pronto, inicia o medicamento na casa da pessoa, o medicamento vai até a casa da pessoa, essa pessoa vai sendo monitorada por telefone, teve algum agravo, vai para o hospital, está bem, muito bem, continua em casa. E lá para o 15º ou 20º dia após iniciados os sinais e sintomas, fazer, então, o teste rápido, né, para confirmar se aquilo foi realmente a Covid-19 ou se foi um erro diagnóstico. A vantagem que eu vejo nesse medicamento é que, até eu comentei anteriormente, está em fase agora de licenciamento, já há vários meses, o licenciamento desse produto para infecções virais respiratórias. Então, não saiu ainda, mas já está lá, a Anvisa aguardando para liberar. Estão me ouvindo? Oi. Nesse novo licenciamento para esse produto, eles não colocaram, obviamente, a Covid-19, porque o pedido de licenciamento foi bem antes da Covid-19 surgir no mundo. Então, o que eu estou defendendo, na verdade? A medicar de uma forma empírica, sem saber qual é o vírus envolvido, já que o medicamento pega diferentes vírus respiratórios envolvidos nessas infecções. E aí, provavelmente, eu vou reduzir a letalidade, vou reduzir a morbidade, reduzir a letalidade
e fazer com que essa demanda, esse fluxo para o hospital seja bem menor do que vem sendo observado hoje. E aí você pode ir tateando a reabertura das atividades econômicas, migrando do horizontal para o vertical e depois até mesmo para o isolamento mais focado nessas pessoas de risco. E se for uma pessoa de elevadíssimo risco, por exemplo, essa semana passada eu tive uma médica hipertensa, sobrepeso, bem sobrepeso, diabética, que estava cuidando do marido dela com a Covid-19 em casa, cuidando sem muito preparo. Aí, o que eu fiz? Nesse caso, já que o risco dela em adoecendo é de maior gravidade, eu lancei mão de uma outra forma de tratar, que é um protocolo que está sendo tocado nos Estados Unidos, de você fazer a medicação preventiva, já que o risco é muito alto. Nesse protocolo, ao invés de você fazer a medicação terapêutica por 6 a 7 dias, você faz por 14 dias. E é esse protocolo que vem sendo utilizado nos Estados Unidos para aquelas pessoas de asilos, onde começa a circular a Covid-19, o vírus, eles fazem precocemente a medicação com o intuito de diminuir a possibilidade da pessoa adoecer de forma grave. Também tem um protocolo que não foi iniciado ainda, mas para fazer em profissionais de saúde. O anestesista, o médico foi lá, entubou sem o devido EPI, de você iniciar também. Mas, nesse momento, né, eu tenho feito basicamente no início dos sinais e sintomas para diminuir a gravidade dessa enfermidade e tenho, nesses 250 casos acompanhados, tido um sucesso nessa empreitada, o que me faz ficar bastante entusiasmado. Eu sei, né, que quando você fala de medicina baseada em evidência, a opinião do especialista é só grau de evidência 5. A ciência gosta dos trabalhos prospectivos, placebo controlados, gosta dos estudos multicêntricos, das meta-análises. Eu também gosto disso. Né? Quando você tem tempo para fazer, eu acho ótimo. Quando você tem um outro medicamento que você pode ir tapando o buraco enquanto a doença está em curso ou outro medicamento está sendo descoberto, também eu não acho ruim. O problema é que nós estamos diante de uma situação de ausência de antiviral licenciado. E aí eu costumo dizer o seguinte, né? A gente sabe que saltar de paraquedas é mais seguro do que saltar sem paraquedas, mas no padrão da medicina baseada em evidência, se a gente for perguntar isso para o médico, que tem essa visão bem ortodoxa, que eu acho correta, ele vai dizer que nós não temos evidências para dizer que é mais seguro, porque ninguém fez o estudo duplo cego, prospectivo, placebo controlado. E vai ter alguém dizendo, olha, eu conheço alguém que pulou de paraquedas, a corda envolveu no pescoço, o paraquedas não abriu e morreu. Eu não sei se paraquedas é tão mais seguro assim do que sem paraquedas. E aí, essa evidência, é uma evidência nível 5, né, na medicina baseada em evidência, que é algo que toma por base o bom senso, a inteligência, e seria derrubado pela medicina baseada em evidência, porque você não tem estudo duplo cego. Nesse momento, a gente tem muitas evidências eu tenho mais evidências com nitazoxanida, eu não tenho evidências com a ivermectina, é possível que também faça, eu fico um pouquinho pé atrás com o esquema que vem sendo feito, porque esse vírus é um vírus que dá uma viremia mais prolongada, então quando você faz a ivermectina por 2 dias só, por mais que a ivermectina tenha uma vida média longa de 20, tem gente, literatura que fala 23 horas, 28 horas, eu acho que só fazer 2 dias, você vai acabar não cobrindo o tempo todo dessa viremia. Então, pode ser até que a ivermectina seja um bom produto também, não vejo problema, de repente, associar, mas, nesse momento, a minha experiência é quase que exclusivamente com a nitazoxanida. Eu não faço de cara a azitromicina, mas também não tenho coragem de suspender quando o paciente vem com a azitromicina prescrita por um colega, e é no início dos sinais e sintomas, eu acabo acrescentando a nitazoxanida. Num esquema um pouco diferente, né? Eu já falei e vou repetir. Normalmente, você faz 500 miligramas de 12 em 12 horas. E os trabalhos que foram feitos com chikungunya, os trabalhos que foram feitos com vírus influenza, eles utilizaram uma posologia diferente. Utilizaram 600 miligramas de 12 em 12 horas. Quem é pediatra aqui no grupo vai dizer, mais 600 miligramas, nitazoxanida só tem ou suspensão ou 500 miligramas, não tem 600 miligramas. E aí, o que eu tenho feito? Eu faço 500 miligramas e faço 5 ml de suspensão e consigo botar os 600 miligramas. Isso é muito complicado.
E aí, quando eu comecei a divulgar os meus resultados empíricos, né, eu tive médicos do Ministério da Ciência e Tecnologia me ligaram, perguntando se eu não queria participar do grupo que começou a fazer o trabalho numa fase bem inicial dos sinais e sintomas. E aí eu falei que eu estava fazendo desse jeito. Aí eles falaram, a gente faz 500 miligramas de 8 em 8 horas, porque a vida média também cai um pouco. Quando você faz de 12 em 12, segundo eles, ficaria um período descoberto, sem um nível sérico razoável do nitazoxanida. E aí eu acabo adotando essa opção, né? A minha experiência maior é essa mistura de 500 miligramas com 5 ml, totalizando 600 miligramas, de 12 em 12 horas por no mínimo 6 dias. Mas a ciência e tecnologia vem fazendo uma outra proposta que eu acho interessante, porque não confunde a cabeça da pessoa, né? Teve gente que só tomou suspensão achando que estava bom. Então, é muito confuso lidar com pessoas não preparadas. E aí eu tenho adotado agora o 500 miligramas de 8 em 8 horas. O bom é que, se isso provar que é realmente um medicamento seguro, você vai ter no Brasil, esse medicamento não tem patente, esse medicamento já tem de 7 a 8 empresas que o produzem. E não é um medicamento com preço exorbitante como esses outros antivirais patenteados. E para passar a palavra para vocês, eu queria só lembrar uma situação que pouca gente sabe, né? Quando surgiu a epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, deve ter uns 4 anos, eu acho. 4 ou 5 anos atrás. E eu já tinha, nessa ocasião, porque a pesquisa foi feita em 2011, in vitro, mostrando que o nitazoxanida tinha uma ação antiviral para a febre amarela de 96%, inibia a replicação do vírus em cultivo celular. E para a dengue, em 92%. Aí, quando começou a surgir a febre amarela, inclusive alguns casos com reação grave à vacina, eu falei assim, por que a gente não faz o nitazoxanida? Estudos in vitro feitos pelo professor Davis Ferreira e por mim, nós mostramos que havia uma inibição do vírus da febre amarela. Aí, de novo, isso é absurdo, não tem do que o cérebro perspectivo para ser controlado. Não sei. Sim, gente, mas a gente está diante de uma situação de doença grave. Eu tenho um medicamento que já foi utilizado hoje por mais de 250 milhões de pessoas no mundo, que mostra um medicamento seguro, tem relato de dor abdominal. Hoje eu não sei se a dor abdominal é pela Covid ou se é pelo próprio medicamento, mas se você fizer o medicamento junto com o alimento, ele tem melhor absorção e menor incidência de efeito adverso. Aí eu falei da nitazoxanida para febre amarela. Aí falaram, não, que absurdo, que não sei o quê, todo mundo criticando. Eu falei, tá bom, vocês devem estar certos e eu devo estar errado. Em seguida, isso que é a crueldade, começou a se fazer teste com sofosbuvir. Sofosbuvir é utilizado habitualmente para hepatite C, é um medicamento que custa 1000 vezes mais caro, na época, não sei se é isso ainda, do que o nitazoxanida. Então, eu tinha o sofosbuvir, muito mais caro, com menos experiência, com menos habilidade do médico em usar, porque foi um medicamento muito menos, bem menos frequentemente utilizado. E aí, pasmem vocês, né? Quando você vai ver a avaliação do sofosbuvir in vitro como antiviral para a febre amarela, ele inibia 90%. Ou seja, eu tenho um medicamento muito mais caro, um medicamento com menos experiência por parte dos colegas, um medicamento com patente, portanto, ele vai se manter caro por muito tempo, e que, in vitro, inibia 90%. Eu tinha a proposta de medicamento que não tem patente mais, um medicamento muito mais barato, que nós já conhecemos os efeitos adversos e que, in vitro, inibia 96%. Aí você começa a entender que a decisão de escolher um ou outro não foi uma decisão técnica, não foi uma decisão humanitária, foi uma decisão econômica. Então, quando você começa agora e fala, não, nós vamos fazer pesquisa com soro, vai aplicar esse novo coronavírus em cavalo, vai pegar soro. Gente, como se isso fosse uma coisa que você usar o tempo todo. Usar soro não é assim. Você tem um monte de efeito adverso, é um procedimento caro de ser feito, e é um procedimento que provavelmente não vai surtir o resultado que a gente gostaria. E aí, o tempo todo, a academia, todo mundo falando das consequências, do respirador, do interferon, não sei de quê, ou da vacina que está por vir. Mas ninguém fala da abordagem inicial desse paciente. E aí, infelizmente, a coisa ficou politizada, né? Porque ainda ontem eu estava... me ligaram da TV Globo,
até eu estou um pouco distante, porque a minha opinião não interessa muito para a TV Globo, esse meu discurso. E aí me ligaram perguntando assim, vem cá, você participou do termo de abertura da cidade do Rio de Janeiro, no qual o prefeito Crivella convocou? Eu falei, não, eu participei do Estado, mas não participei do município. Por quê? Não, porque tinha lá vários médicos que não faziam parte desse grupo, tinha dermatologista, como se dermatologista não fosse médico, mas tinha 3 médicos bolsonaristas apoiando a abertura do... Então, bem, quem apoia deve apoiar, e deve ser por simpatia ao Witzel, ao Crivella ou ao presidente Bolsonaro. Assim, as pessoas têm que ter suas convicções. E aí eu acho que nesse momento é o momento de refletir acerca disso, e que cada município tem que dar a sua opinião, porque cada município é uma realidade diferente. Em relação à questão da quarentena, ontem eu fiz uma live com o secretário de Ciência e Tecnologia de Nova Iguaçu, e estava falando que na região serrana, né, as 3 cidades principais, Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, que Teresópolis adotou o lockdown desde o início, e a cidade com maior incidência da Covid-19, mostrando que nesse município o resultado não foi bom. Até porque quando você tira a pessoa do trabalho, ela fica em casa, se ela não tiver uma consciência, ela fica na rua, compartilhando cerveja, batendo papo, fumando, e se contaminando sem máscara na comunidade. Quando ela vai trabalhar, pelo menos, no ambiente de trabalho, existe disciplina, existe observação, existe obrigatoriedade quanto ao uso da máscara. A minha crítica nesse momento em relação a essa questão da abertura diz respeito aos transportes públicos, que são uma coisa absurda, né? Eu estou trabalhando o tempo todo, uso máscara, sou uma pessoa consciente, não adoeci e estou me expondo. Mas por que eu não adoeci? Talvez porque eu não pegue o ônibus cheio que a população tem que pegar. Eu acho que se você der mais dignidade no transporte, espaçar, escalonar a entrada, como foi feito, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, uma proposta do pessoal que trabalha com obra, o peão da obra, não vai entrar mais 8, 9 horas da manhã, vai entrar 6, 7 horas da manhã. Ele vai entrar no horário de menor pico e vai sair no horário de menor pico. É uma forma que você tem de diluir essa população. Agora, muito provavelmente, as pessoas, os empresários mais gananciosos, vão, vendo que está diminuindo o passageiro, vai diminuir o veículo. E aí vai sobrecarregar mesmo em horários menos habituais. E aí cabe ao poder público fiscalizar a disponibilidade de veículos, né, de carros, para que as pessoas possam ser transportadas com o mínimo de dignidade. Eu tinha isso para falar, eu acho que eu posso abrir agora para vocês discutirem alguma coisa, até mesmo criticar, porque eu acho que a academia ela deve criticar. Eu acho que a gente está numa fase que não é só copiar o que os outros fazem, né? Até recentemente, quando houve a troca do ministro da Saúde, o Nelson entrou, falaram assim, boa sorte, ministro, espero que o senhor siga todas as orientações da OMS. Peraí, se é para seguir a orientação da OMS, todas, não precisa de ministro, precisa de alguém que traduza do inglês para o português e toque a vida por aqui. Num país como o nosso, que tem vários Brasis dentro de um único Brasil, não tem como o ministro da Saúde determinar toda a operação na periferia. Cada um tem que enxergar a sua própria realidade e ir tateando qual é o melhor caminho. Então, eu acho que esse momento é um momento, obviamente, para se pautar pelas normas internacionais, mas olhar com críticas, porque eles, né, embora seja OMS, embora seja o Ministério da Saúde, embora seja um monte de coisa, existem pessoas que podem seguir tendências de interesse econômico, interesse político, de viés ou de falta de ideia mesmo para algumas coisas. Então, e isso me salta muito aos olhos, quando o tempo todo ninguém se preocupou em fazer alguma coisa precocemente, porque a literatura é vasta, vários produtos têm ação antiviral em relação a coronavírus de modo geral, e a esse agora, mais recentemente. O próprio Pelargonium pseudoides, que é um fitoterápico, tem pesquisas in vitro dizendo que ele inibe a replicação de outro coronavírus. E muito provavelmente deve inibir isso também. Então, assim, isso não foi feito, essas pesquisas. Então, eu acho que a gente tem que se voltar para isso, né? Ter um pensamento mais amplo e sair desse fogo cruzado, né? de poderes e de políticas. Né? Se politizou o negócio. Eu acho que a gente tem que voltar e olhar, se debruçar de uma forma mais clara. Até porque manter a quarentena do jeito que está
é como se a única mazela da humanidade fosse a Covid-19, como se não tivesse pessoas com nódulos de mama esperando a biópsia para saber se é câncer ou não. A gente não sabe como é que está o rastreio para câncer de colo de útero, a gente não sabe como é que está a vacinação da criançada e dos adultos e dos idosos, a gente não sabe como é que está o controle da pressão arterial daquelas pessoas, a parte cardíaca, renal, e aí você começa a ter aumento nos casos de depressão, de doença psiquiátrica, e que é muito complicado e que vai trazer graves consequências também e muita morte. Teve uma publicação recente, infelizmente eu não estou com ela aqui, que falando justamente do impacto da mortalidade. Vai ter a maior mortalidade materna e infantil por conta da Covid, não pela Covid, sim por outros fatores. Então, a gente tem que mensurar isso, tem que avaliar. O medicamento pode ser amargo, né? Ele não pode ser mais deletério do que benéfico. Então, professor, o senhor vai franquear agora a palavra aos que se inscreveram através do chat? Sim, por favor, eu só não consigo ler. Você vai ler para mim? Pode deixar. A professora Selma Cias, a acadêmica Selma Cias, pergunta: estamos em franca sazonalidade do vírus sincicial, influenza, entre outros. Há algum sintoma mais específico do novo coronavírus para iniciar a medicação logo nos primeiros dias de sintomas virais? Essa pergunta é interessante demais, porque, assim, quando você fala das alternativas dos vírus que são mais comuns nessa época do ano, você está falando de todos os vírus que o nitazoxanida pega. Então, mesmo que você venha a errar no diagnóstico etiológico, você acabou acertando, porque ele tem amplo espectro, né? Isso não está em bula. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que me chamou muita atenção nessa infecção, assim, eu vi muito relato de dor no quadril, e aí, de novo, inclusive, alguns eu estou investigando a possibilidade de chikungunya, mas também pega chikungunya, né? Então, eu não sei se a melhora foi porque era chikungunya, eu acertei na Covid e peguei o chikungunya. Então, assim, que chama a atenção, que eu tenho percebido, é esse relato de sensação de febre sem estar com febre. É muito comum. Perda do paladar, perda do olfato. Tem sido também bastante comum e muito comum, muito frequente nessa enfermidade. Também alterações neurológicas, do tipo a pessoa ficar... Estou meio... Foi até engraçado. Estou meio aluado, meio distraído. E alguns relatam como se estivesse com fome, e a hipoglicemia. Então, dá aquela coisa de desorientação e uma fala arrastada. Muito também comum é a dor de cabeça, né? Dor de cabeça forte. E até mesmo o quadro da faringite, da dor de garganta. Mas se eu fosse assim, Migovski, quais são os sinais e sintomas mais chamam mais atenção? Quando a pessoa fala perda do paladar e perda do olfato, eu desperto minha atenção toda para a Covid-19. Também diarreia, vômito, prisão de ventre. E o que eu faço? Eu tenho uma garganta seca, não é a Covid, não. Eu tenho um questionário que eu mando quando a pessoa me pergunta, eu mando, porque tem coisas que ela não atina, como, por exemplo, ela está tão preocupada com o quadro respiratório que ela não relata, por exemplo, a dor no quadril ou parestesia, entendeu? Deixa eu só pegar uma água rapidinho, já volto um minutinho só para aí. Desculpa. Oi. Então, ainda dentro desse contexto, professor, as perguntas seguintes das doutoras, ainda da doutora Selma, da doutora Glória, elas vêm ainda nesse contexto do uso do Anita, né? Acabei falando o nome comercial, mas era como estava escrito aqui, em relação a efeitos colaterais, a associação, se o senhor usa individualmente, né? Em relação também ao uso de outras combinações, como a ivermectina associada à azitromicina e zinco, são outros...
contextos utilizados. E o Dr. Rubem complementa ainda dentro dessa pergunta se o resultado bom dessa medicação, quando usado precocemente, teria a mesma impressão do que se fala ainda sobre a hidroxicloroquina, né? Se a hidroxicloroquina também, de uso precoce, estaria nesse contexto. É interessante, né, que assim, fazer precocemente, você está diante de um quadro clínico mais brando. E você não sabe se o paciente vai evoluir muito mal ou se vai evoluir bem. A crítica que se faz da hidroxicloroquina é que, será que vale a pena fazer, já que a maior parte vai evoluir muito bem? Será que vale a pena correr o risco da arritmia cardíaca? Eu acho que até o Evandro Tinoco pode colocar a opinião dele, assim. Será que vale a pena você correr o risco ou vale a pena você lançar a mão de um medicamento que é mais seguro, tem se mostrado eficaz, com um mecanismo de ação que é um pouco mais amplo do que a hidroxicloroquina? Então, a minha opção vai sempre daquilo que é mais seguro. Já que estou fazendo alguma coisa que é empírica, eu vou fazer alguma coisa que submeta menos o paciente a um risco. Quando o paciente evolui para a ciência respiratória, aí é outra coisa, aí vale tudo, né? Aí eu acho que vale de tudo, mas não numa fase inicial. Então, eu sou um pouco mais reservado, mais cauteloso. Estou pensando em relação a zinco e a vitamina D. Sabe que eu não vinha fazendo. Hoje eu venho pensando nisso, por conta da fome oculta e por conta das pessoas terem ficado muito tempo em confinamento, e eu acho que pode comprometer a vitamina D. Então, eu estou revendo isso e provavelmente eu vou colocar nesse meu rol de medicamento. Eu acho que eu vou acrescentar, sim, o zinco, vou acrescentar a vitamina D. Eu acho que vale a pena. Em relação à nitazoxanida, eu costumo fazer sozinho, e depois eu comecei a fazer com pelargonicidoides, porque existe uma ação in vitro que mostra que ele tem uma inibição do coronavírus, não desse, mas de outro coronavírus. Ele faz uma mobilização de macrófago, ele aumenta também a produção de interferon, ele também aumenta o batimento ciliar. E aí eu acho que é o fitoterápico, então eu acho que ele compõe bem com nitazoxanida, né? Quando o paciente vem fazendo vem fazendo azitromicina, como eu falei para vocês, eu não tenho coragem de suspender, mas eu de cara não faço. Eu faço depois de 2, 3, 4 dias, se o catarro ficar esverdeado, amarelado, ficar com quadro de infecção bacteriana secundária, eu acabo fazendo a azitromicina. Mas o meu arsenal terapêutico hoje é basicamente nitazoxanida, de 12 em 12 horas, 600 miligramas, ou de 8 em 8 horas, 500 miligramas, por no mínimo 6 dias. O pelargonicidoides eu venho fazendo de 8 em 8 horas, e estou pensando seriamente em acrescentar o zinco e acrescentar a vitamina D, porque certamente não vai trazer nenhum prejuízo para o paciente, e nesse momento que as pessoas estão ficando muito dentro de casa, é possível que aumente a incidência da deficiência de vitamina D. Então, por isso, eu estou repensando, né, essa composição, mas não associo de cara a azitromicina, não faço também a ivermectina, também quando vem tomando ivermectina eu não suspendo, e se eu fosse fazer, não, eu gosto muito da ivermectina, digamos, se eu fosse fazer uma coisa empírica, eu iria discutir, até porque a ivermectina é um custo muito baixo, né? Também é um medicamento relativamente seguro. Eu pensaria nesse esquema. Acho que um dia é muito pouco, 2 dias é muito pouco. Eu acho que eu faria, ou já que tem uma vida média mais longa, de 28, 29 horas, talvez se fizesse dia sim, dia não, por mais tempo, ou todo dia, por mais tempo, e não só 2 dias. Então, quem vem fazendo a ivermectina num tempo tão curto, vale a pena estudar e avaliar a possibilidade de tentar manter um pouco mais de tempo pela própria natureza do vírus, que é um vírus que dá um quadro um pouco mais arrastado, a ponto de você detectar o PCR positivo um tempão depois, né? Então, eu acho que vale a pena reavaliar isso. Efeito adverso, professor, algum? O efeito adverso mais relatado na nitazoxanida é a dor abdominal, que reduz bastante quando a pessoa faz junto com os alimentos. Inclusive, os trabalhos mostram que quando você faz com os alimentos, a absorção é melhor, o nível sérico é atingido mais rápido e você tem também menor incidência da dor abdominal.
Há uma pergunta aqui também da doutora Ruth, eu acho que já respondida, que era a questão se o senhor poderia enviar por escrito o esquema. O senhor já eu envio depois direitinho, eu envio para vocês, envio assim, porque quando eu fui fazendo essa revisão, eu fui pegando algumas informações que eu não tinha. Por exemplo, eu peguei perfil de segurança do produto, para que as pessoas pudessem ter um pouco mais de segurança, né? E aí faço algumas reflexões sobre isso. Então, a gente vai, eu posso mandar depois para vocês por escrito. Tá. O doutor Rubem faz uma consideração bastante interessante, que esse vírus ele tem uma característica bastante diferente, né? A gente vê pacientes com uma viremia prolongada. Ele até cita a situação daquele homem que foi assassinado nos Estados Unidos, teve Covid em abril e na sua necrópsia atual foi encontrado o vírus, ainda agora em maio, né? E ele queria saber qual a opinião do senhor a respeito disso. Por isso que eu critico um pouco da questão da ivermectina por um tempo tão curto. Eu concordo com ele, né? A gente não sabe se a pessoa se reinfectou ou se manteve o quadro com esse vírus. A gente também não sabe se é só pedaços desse vírus que está ainda no organismo. E a gente não sabe se esse vírus, depois de um mês e meio, 2, ele continua sendo um vírus com a competência para transmitir ou para causar doença. Mas é uma coisa que a gente está vendo, né? Muito tempo a detecção PCR positivo. E eu acho que, até por essa colocação do nosso confrade, é que eu tenho optado por fazer o antiviral por um pouco mais de tempo. Já teve situação, inclusive, de pessoas que eram imunodeprimidas, fizeram teste por curiosidade, não tinham adoecido antes e que estava positivo, eu também não paguei para ver. Eu decidi tratar esse teste positivo. Também sujeito a críticas, mas eu fiquei com receio por se tratar de uma pessoa em tratamento de câncer e que eu tivesse pego bem no início da infecção e que não tinha ainda dado tempo de dar os sinais e sintomas. Mas a viremia é diferente das viremias que a gente costuma ver nessas doenças agudas, como influenza, dengue. Eu concordo com ele. A acadêmica professora Solange Artimus pergunta se possível, ela gostaria de saber qual a sua experiência, a sua casuística com as pessoas maiores que 60 anos de idade. Eu tenho muita gente, embora eu seja pediatra, né, todo mundo sabe que eu faço tecnologia pediátrica, muito pai de criança, e outros pediatras têm muita experiência em adultos também. Eu vou depois contabilizar, mas desses 250 casos, deve ter aí certamente deve ter mais ou menos aí uns 150 a 160 acima de 50 anos de idade. Tem muitos acima de 60, tem alguns acima de 80. Desses acima de 80 tem um senhor chamado Edson Migovski, deve ser meu pai, né? E uma senhora chamada Marlene Migovski. Minha mãe é 82 anos de idade, minha mãe é fumante até hoje, cervejeira. Ela fez um quadro respiratório que a gente achou que pudesse, meu irmão também é médico. Nós tratamos e eu agora estou esperando fazer a sorologia dela, para saber se foi mesmo a Covid-19, não, mas eu não fiquei pagando para ver. Isso eu falo assim, a gente deu um monte de médico falando que não, mas quando adoece, eles tomam, né? Hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, e eu fico pensando, por que eu faço para mim e faço para o meu pai e não oriento o outro? Né? Qual é a diferença? Nesse momento, onde você não tem certeza, e você tem a segurança, por que não fazer? Eu não sou favorável de é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, não é isso não. É melhor fazer alguma coisa que tenha resultado provado, muito provado o resultado, e também é seguro. Não dá para você fazer um medicamento inseguro e o resultado não é um resultado tão certeiro assim. Aqui eu estou defendendo uma posição. O medicamento é seguro e o benefício é provável. Em relação ao uso da azitromicina associada ao corticoide, né? O senhor falou que a azitromicina o senhor só utiliza quando modifica a secreção, etc. E em relação ao uso, então, associado ao corticoide, tem alguma experiência, professor? Numa fase bem inicial que você fala ou depois que o bicho pegou? Doutor Nelson, o senhor poderia esclarecer como foi a pergunta do senhor? Qual fase que o senhor se refere? A pergunta é aliás, doutor Milton. Olha só, o que acontece? Eu não faço corticoide, minha experiência.
Mas o Ferri, que é o atual secretário de Saúde, lá no Gafre, com uma casuística menor do que essa, ele e o outro infectologista, até estava contando a minha experiência, ele contando a experiência deles. E aí ele falou assim, pô, Migovski, a tua mão é leve, a minha mão é mais pesada. Lá no Gafre, eles têm feito corticoide, têm feito azitromicina, têm feito nitazoxanida e têm feito aspirina, de Ele rotina. se refere à fase inicial mesmo, que ele colocou aqui, uso precoce mesmo. Eu não faço, mas tu fala assim, tem gente que vem fazendo. Aí se tem o Ferri, ele vem fazendo nitazoxanida, azitromicina, ele faz aspirina, eu acho que faz também ivermectina e também faz o corticoide. Eu sou um cara mais comedido, né? Estou fazendo alguma coisa que já é empírica e que, nesse momento, já não é, eu não estou mais no início, né? Já tem mais de 250 pacientes tratados. Então, hoje eu tenho uma certa segurança e eu não passei corticoide em ninguém, para ninguém. Não passei vitamina D em ninguém, mas eu estou pensando em passar por conta do confinamento, assim como o zinco. Quando o paciente vem tomando, eu não tenho coragem de suspender, até porque é muito complicado eu mexer numa conduta do colega que viu, examinou, e eu, por telefone, fazer essa alteração, até porque eu não tenho tanta convicção assim, não tenho estudo prospectivo para ser controlado que suporte a minha conduta. Então, eu fico com menos coragem para fazer essas alterações e acabo mantendo. Eu vou aproveitar aqui a pergunta da professora Selma e da doutora Ana Lúcia e vou fazer um apanhado junto com uma dúvida minha também. Nós sabemos que atualmente as crianças têm manifestado a forma tardia de uma doença inflamatória muito semelhante à doença de Kawasaki. Eu tenho auxiliado no tratamento de alguns pacientes, inclusive um deles atualmente tem aneurisma de coronária, mostrando que essa doença pode se comportar exatamente como um Kawasaki, e tem a sorologia com IgM positiva para Covid. E pela história epidemiológica, a família teve há cerca de um mês, então coincide com o que vem sendo descrito da forma da criança ser uma forma um pouco mais tardia e inflamatória. Então, em relação a esse tratamento, né, do Covid na fase inicial da criança, como é que está a experiência do senhor e como é que está o segmento? Né? Essas crianças desenvolvem ou não síndrome inflamatória? E a doutora Ana quer a receita do bolo para tratar as crianças. Até esse ano, eu tenho uma criança que eu tratei, até filho de um colega de Niterói, médico de Niterói. E essa foi essa criança que fez a... Oi? Sim, professor. Oi. Oi. Eu tenho só uma criança que é presente de data tratada com a Covid, só uma, de 6 anos, que foi essa que não tomava o medicamento, teve muito vômito por causa da Covid, foi no dedímero lá em cima, teve mais de 24 mil de dedímero, foi um quadro bem preocupante, fez uma trombose renal e saiu bem. Não teve nenhuma alteração de coronária, não teve Kawasaki. E é essa questão do Kawasaki que me deixa um pouco preocupado em relação à vacina, né? Porque se é uma doença autoimune, que o Kawasaki é uma doença que tem esse comportamento de doença autoimune, se ocorre com o vírus selvagem, tem potencial para ocorrer com o vírus vacinal. E quando você faz a vacina, né, você faz em 100% ou próximo disso da população para evitar a Covid-19. Então, acaba que esses efeitos adversos, e um deles poderia ser, em tese, Kawasaki, acaba aparecendo. Então, é por esse motivo que eu estou apostando as minhas fichas muito mais no tratamento precoce do que numa vacina que a gente não sabe se vem ou não e qual vai ser o perfil de segurança dela. Entendeu? Então, assim, tem relato de, como você falou, de Kawasaki, tem relatos suspeitos de Guillain-Barré. Então, quando começa esse vírus que mexe e provoca doença autoimune, eu sempre fico com medo da vacina depois disso. Então, é por isso que eu estou com muito mais esperança no tratamento para fazer com que esse diagnóstico seja precoce, que as pessoas suspeitando mediquem de uma forma empírica, evitando o agravo, portanto, tornando essa doença uma doença mais banal, mais tranquila, de tal forma que todo mundo possa entrar e sair sem maiores sequelas, desde que medicada corretamente. E qual a dose, professor, para as crianças? Tá.
É a dose que eu tenho preconizado, tomando por base também esse artigo que foi para chikungunya e para influenza, eles fazem 600 miligramas para adulto, que daria algo em torno de 20% acima da dose habitual. Então, o que você pode fazer? Ao invés de fazer para criança 7,5 miligramas, eu tenho feito 9 miligramas por quilo dose. E aí eu consigo fazer de 12 em 12 horas sem maiores problemas. E para adulto, tem sido feito ou 600 miligramas de 12 em 12 horas, ou, como eu falei, né, que é a opção do pessoal da ciência e tecnologia, que é fazer o 500 miligramas de 8 em 8 horas. Ressalto que o medicamento ele é muito seguro e a toxicidade dele começa a se perceber depois que a pessoa toma acima de 3 gramas. Então, eu estou propondo para adulto 1.500 miligramas, bem abaixo do que seria, poderia ser em tese prejudicial em termos de toxicidade desse medicamento. O acadêmico professor Rosati, ele faz uma ponderação que, além da dor abdominal, ele tem visto algumas queixas de urina esverdeada. Ah, sim, isso mas queria saber se é a experiência do senhor. Não, isso é relatado, inclusive, na bula. E é curioso que essa urina esverdeada, eu espero em todo paciente e falo, olha, se for tomar o nitazoxanida direitinho, você vai poder ir no banheiro sem precisar acender a luz, que fica aquela urina fosforescente. É uma brincadeira. Mas essa criança, por exemplo, que eu falei que não aproveitou o medicamento, ela estava com diarreia, estava com vômito, estava com a urina clara. Foi um paciente, criança de 6 anos, com diarreia e vômito, a urina concentra. É natural que a urina ficasse concentrada. E a mãe relatava ainda urina clara, ou seja, eu acho que ele não teve absorção do medicamento, porque eu fico feliz quando o paciente relata. Inclusive, tem algumas marcas que eu desconfio que o paciente não relata isso. Se o paciente não relata a urina esverdeada, eu fico desconfiando se o medicamento que tomou está sendo bem aproveitado mesmo ou não. Então, eu uso isso, inclusive, como parâmetro. Mas é comum, desculpa, eu não falei, eu até brinco dizendo que é o tal do efeito Hulk, né? A criança pode chorar com uma lágrima esverdeada e a urina pode ficar esverdeada. Também tem relato de vômito, também tem relato de poder dar um quadro de hepatite, mas esse medicamento... Por que eu pensei em fazer esse medicamento para a dengue e para a febre amarela? Porque no início de 2009, 2010, começou a fazer pesquisa do nitazoxanida para pacientes com hepatite C crônica. E hepatite C é flavivírus. Eu falei, pô, e teve, na época, eles fizeram por 6 semanas o medicamento, sem alteração do perfil hepático e até com alguma melhora. Mas depois veio o Sofosbuvir, que se mostrou mais seguro e eficaz, e aí abandonou-se a pesquisa da nitazoxanida para a hepatite C. Mas eu já tinha copiado essa informação, foi interessante isso. E aí nós testamos em dengue e febre amarela, que é flavivírus, e outras pessoas testaram em outros armovírus, como é Zika, chikungunya e outras viroses, mostrando também a ação antiviral, em alguns casos in vitro, em muitos casos in vivo, desse medicamento. Nós temos aqui uma última pergunta e até eu vou... o Dr. Nilson Gomes, o acadêmico Dr. Nilson Gomes, coloca aqui que alguns pacientes ele observou, se algum paciente observou rabdomiólise. Eu vou colocar uma experiência pessoal, com que medicamento a criança... ou com a Covid? Pelo contexto da doença em si, né? Eu acho que é possível. Eu não vi, não, mas... Essa criança que nós temos com a síndrome inflamatória, ela, inclusive ontem, ela realizou uma ressonância muscular de corpo inteiro para avaliação, exatamente porque a CK muito elevada, mantendo-se muito elevada, inclusive, uma mialgia muito intensa. Então, possivelmente, um contexto de comprometimento de rabdomiólise bastante importante. E aí a importância também de como a gente faz em toda virose, né? Isso é uma gafe que nós precisamos nos corrigir. Uma virose não é só uma virose banal, precisamos melhorar o nosso diálogo em relação a isso. Exato, concordo. E tratar muito bem o paciente, né? Que a gente tem visto muitos pacientes adultos com Covid desenvolver insuficiência renal, e a hidratação nessa fase inicial, principalmente se houver realmente rabdomiólise, é bastante importante. Verdade. Aliás, é uma coisa que a gente oferece pouco, né? Qualquer paciente com febre merece um aporte hídrico maior e a gente acaba não fazendo isso
como deveria. Acho que é uma reflexão importante também, concordo com você. Então, eu acho que todas as dúvidas foram sanadas, palestra incrível, e eu devolvo a palavra ao acadêmico presidente, professor Luiz José Romeu, para que ele faça os agradecimentos e o encerramento. Boa tarde a todos. Agradeço ao professor Boa tarde. Ligovski pela excelente palestra, estabelecendo um recorde na CAMERJ, um recorde de público de assistência na nossa sessão virtual, com 45 assistentes e com uma palestra deveras excelente. Obrigado, presidente. Que demorou praticamente, levou quase uma hora e 40 minutos. Caramba. Parabéns, professor. Nós estamos aqui engrandecidos. Desculpe aí pelo tempo, professor, presidente. Parabéns. Obrigado. Estamos no caminho certo e já recebemos vários, ainda estou aqui ano que vem, e recebemos vários pedidos para que as nossas sessões virtuais, mesmo que ano que vem elas possam ser presenciais, elas sejam presenciais e continuem a ser virtuais. Também acho. Porque assim nós teremos chances de tê-las de reais e virtuais e, portanto, possamos dividir conhecimentos de ambas as partes. Perfeito. Agradeço também a professora Áurea Gripe, que brevemente será uma confreira, mais uma confreira brilhante da nossa academia, da nossa CAMERJ. Seguramente, ano que vem, ela certamente fará exames brilhantes e será uma confreira brilhante nossa, já está demonstrando que é, pela sua brilhante trajetória nessas virtuais nossas palestras, e principalmente por tê-las estar conduzindo-as também. Peço a atenção dos senhores para que, no próximo dia 18 de junho, nossa confreira Tânia Petraglia nos falará sobre imunizações em medicina e nos falará das novidades das imunizações no Covid-19. Estão sabendo aí da mídia que temos novidades e até voluntários brasileiros que já estão aí se prontificando a serem os primeiros a receberem as vacinas que vêm da Inglaterra, de Oxford. E, portanto, não percam a palestra da nossa acadêmica Tânia, uma expert como o professor Edmilson, nessa área de imunizações. Dia 18, às 16 horas. Muito obrigado aos confrades e confreiras que compareceram hoje à nossa reunião. Estamos de parabéns, a CAMERJ está de parabéns. Continuemos nesse caminho certo. A CAMERJ tem um passado brilhante, tem um presente que está sendo excelente e o futuro será mais brilhante ainda. Caminhemos juntos. Muito obrigado a todos. A sessão está encerrada. Professor Edmilson Ligovski, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senhor. Áurea Gripe, muito obrigado pela sua presença. Grato a todos. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.